Olá, minha turma linda! Como estão? Todos bem? Graças a Deus. Isso é um desejo da Pro, né? Que todos estejam bem. Tá certo? Bom, galerinha, hoje, 1º de dezembro. A nossa aula hoje, ela é de história, tá certo? Pois bem, então vamos à aula. Bom, galerinha, hoje nós falaremos um pouco mais sobre os africanos no cotidiano do Brasil, tá certo? A cultura africana está muito presente em nossa sociedade, pois desde meados do século XVI, milhares de africanos, estima-se, né, que foram aproximadamente 5 milhões. Vieram para o Brasil na condição de escravizados para executar diferentes tipos de trabalho. Mas vocês lembram o significado de escravizado? Vamos descobrir? Bom, escravizado é aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor a quem pertence como propriedade. A prática de escravizar se estendeu do século XVI até o fim do século XIX. Em 1888, quando a Lei Áurea aboliu a escravidão. Como podemos pensar na questão da escravidão? Bom, era a situação em que as pessoas não tinham liberdade, né? Eles eram tratados como propriedade e, por isso, podiam ser alugados, vendidos, comprados, emprestados e até trocados. Muitas famílias africanas foram separadas ao chegarem ao Brasil. O comércio de pessoas que se tornavam escravizadas estava presente no continente africano desde os egípcios antigos. As pessoas, elas se tornavam escravas na África, principalmente em razão das guerras. Membros de tribos rivais eram reduzidos à condição de cativos, ou seja, escravos. As guerras, elas se davam entre os diversos reinos africanos e também por meio dos conflitos que ocorriam entre as diferentes etnias africanas. Outra forma pela qual as pessoas se tornavam escravas era através das dívidas. Não tinha como pagar, né, o que devia, então se tornavam escravos. No comércio de escravos, os indivíduos mais fortes eram mais caros e a quantidade de escravizados de posse de determinada pessoa determinava o quanto a pessoa era rica. Bom, os escravos, eles exerciam várias atividades, né? Então, assim, a gente vai ver agora as várias atividades que os africanos e os afros brasileiros, eles realizavam no Brasil por mais de 300 anos. Bom, eles trabalhavam nos engenhos, nas plantações e na produção de açúcar, no transporte de mercadoria, em tarefas no campo, né, e na cidade, como vender, abrir ruas e valetas, entre outras. Os africanos acumularam muitos saberes, portanto, muitas vezes tinham mais conhecimentos que os próprios donos. Muitos desses conhecimentos se tornaram legado para a sociedade brasileira, como fazer curativos ou interromper sangramentos. Nesses casos, corriqueiramente, os africanos eram procurados para curar doentes na ausência de médicos. Tal situação permaneceu
até o início do século XIX, quando foram criadas as primeiras academias para a formação de médicos no Brasil. Os africanos e seus descendentes tiveram grande participação na construção da sociedade e cultura brasileira. Bom, turma, vamos à hora da pesquisa? Pois bem, as leis abolicionistas, elas são conhecidas, né? Nós conhecemos, na realidade, como legislação que promovia a emancipação dos escravos de maneira gradual. Elas foram aprovadas entre a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, e a Lei Áurea, de 1888. As leis aprovadas nesse período foram a Lei do Ventre Livre, de 1871, e a Lei dos Sexagenários, de 1885. Pois bem, galera, vocês irão fazer uma pequena pesquisa sobre justamente a Lei do Ventre Livre, de 1871, e a Lei dos Sexagenários, de 1885. E aí a pesquisa vocês vão fazer resumo, né? Um pequeno resumo e escrever no caderno de vocês. Tá certo? Bom, galerinha, a prova pediu o seguinte. Esta aula vocês vão prestar mais um pouco de atenção, porque ela não tem no livro de vocês, certo? E justamente esta aula, ela vai servir como base para a avaliação virtual de vocês. Tá certo? Então, fiquem ligados, prestem atenção. Tá certo? Boa aula, beijos no coração de vocês e até a próxima, tá certo? Tchau, tchau, beijos e fiquem com Deus.